Não deixarei que fiquem órfãos, voltarei para junto de vocês. Mas um pouco e o mundo não me verá mais, vocês, no entanto, me verão, porque eu vivo, vocês também viverão. Naquele dia vocês saberão que eu estou em meu Pai, que vocês estão em mim e que eu estou em vocês. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Então Judas, não os Iscariotes, disse a Jesus: por que razão o Senhor se manifestará a nós e não ao mundo? Jesus respondeu: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viveremos para ele, e faremos nele morada, e viremos para ele, e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras, e a palavra que vocês estão ouvindo, não é minha, mas do Pai, que me enviou. Tenho dito isto, enquanto ainda estou com vocês, mas o Consolador, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, esse ensinará a vocês todas as coisas, e fará com que se lembrem de tudo o que eu lhes disse. Deixo com vocês a paz, a minha paz lhes dou, não lhes dou a paz como o mundo a dá. Que o coração de vocês não fique angustiado, nem com medo. Vocês ouviram o que eu disse, vou e volto para junto de vocês. Se vocês me amassem, ficariam alegres com a minha ida para o Pai, porque o Pai é maior do que eu. Isso eu falei agora, antes que aconteça, para que quando acontecer, vocês creiam. Já não falarei muito com vocês, porque aí vem o príncipe do mundo, e ele não tem poder sobre mim. No entanto, faço isso para que o mundo saiba que eu amo o Pai, e que faço como o Pai me ordenou. Levantem-se, vamos sair daqui. Oremos mais uma vez. Paizinho do céu, sou grato ao Senhor pela Tua palavra e pelos Teus ensinos, todos os Teus mandamentos e os Teus preceitos, que nos ajudam a caminhar e trilhar dentro da Tua vontade. E agora, ao ouvirmos a Tua palavra, pedimos que o Teu Espírito nos ajude, nos auxilie, aplicando todas as verdades a nós, e que nos conduza também, em verdade, a vivermos dentro do Teu querer, ainda que seja um desafio muito grande para nós. Precisamos que o Senhor continue agindo em nós, e pedimos isto em nome de Cristo Jesus, amém, Deus, amém. Irmãos, o Evangelho de João é riquíssimo, a partir do capítulo 12 de João, 13, 14, daí por diante, ele tem algumas diferenças que os outros evangelistas não têm. Ele apresenta Jesus como nenhum outro dos evangelistas apresentou, e traz algumas verdades bem profundas, inclusive sobre o Espírito de Deus, a promessa e a ação do Espírito de Deus na nossa vida. Eu vou pedir que vocês deixem abertos ainda capítulo 14, capítulo 15, porque nós usaremos algumas referências como base da nossa meditação de hoje. Nós estamos nessa série de mensagens falando sobre vivamos o verdadeiro amor, fundamentados nos valores, nos princípios da nossa fé. Já falamos que para vivermos esse amor é necessário conhecermos quem é Deus. De fato, nós já falamos sobre isso e entendo que vocês se lembram de quem é Deus, firmado em toda a sua essência, todos os seus atributos, toda a sua identidade como Deus, Senhor, Criador, sustentador de todas as coisas. Falamos também sobre como esse Deus que nos ama tão profundamente, manifestou o seu amor, revelou o seu amor a nós, inclusive na sua encarnação, na pessoa do Cristo, Filho, o nosso Redentor, aquele que nos justifica, e fez a justiça de Deus se valer para a nossa salvação.
Falamos também sobre essa revelação do amor de Deus. Lembro-me também que no primeiro dia, nós falamos sobre nossa identidade como discípulos de Cristo Jesus, fundamentados na essência do amor. Se Deus é amor, se Cristo é amor e nos ama, e Ele habita em nós, naturalmente nós transbordamos desse amor. Hoje nós queremos falar respondendo ao verdadeiro amor de Deus. Se Deus é tão imenso, tão tremendo, tão soberano, e se revelou a nós em toda a sua expressão e dimensão do amor, como nós respondemos a esse tão grande amor de Deus? Falamos um pouco disso na semana retrasada, quando nós falamos da encarnação, do amor manifesto em Cristo Jesus, quando nós o recebemos pela fé, que Cristo é suficiente para a nossa redenção, para a nossa salvação. Mas hoje a gente quer destacar alguns pontos que eu considero importantes para a nossa vida, amém? Então, falaremos sobre respondendo ao verdadeiro amor de Deus. Vamos repetir juntos? Traí vocês, né? Falei juntos e só vocês falaram, então agora juntos. Respondendo ao verdadeiro amor de Deus. Então, como é que nós respondemos a essa manifestação do amor de Deus, de tudo aquilo que a gente já tem acompanhado nessa série de mensagens? Primeiro, nos tornando verdadeiros adoradores. Repita comigo didaticamente para a gente firmar. Qual o primeiro? Isso, eu vou repetir que assim ninguém erra. Nos tornando verdadeiros adoradores. De novo, nos tornando verdadeiros adoradores. Vamos nos lembrar de uma coisa? Para nos tornarmos verdadeiros adoradores, em primeiro lugar, nós temos que nos conectar a Deus por meio de Cristo Jesus. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, havia um relacionamento perfeito com Deus, mas esse relacionamento foi quebrado por causa do pecado. Fomos separados de Deus, perdemos a nossa condição de íntimos e verdadeiros adoradores de Deus. Por isso, lembre-se bem, quem não tem Cristo Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, quem não reconhece que só por meio do sacrifício de Jesus é possível se reconectar a Deus, no sentido da verdadeira religião, de se religar a Deus, essas pessoas não podem adorar a Deus. O máximo que elas podem ser são louvadores, pessoas que podem agradecer, mas não podem adorar a Deus, porque adoradores verdadeiros só em espírito. E aí é em espírito, não na condição do espírito humano, mas pelo Espírito de Deus, que nos leva exatamente a reconhecer quem é Deus, a sua essência, e saber tudo aquilo que Ele realizou na nossa vida, por meio do seu amor em Cristo Jesus. Quando nós entendemos que alguém que não conhece a Cristo Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, está dizendo que está cantando música para Deus, para adorar a Deus, isto na verdade se cumpre o texto bíblico. Se nós não proclamarmos o Evangelho, as pedras são pedras clamando, são zumbis tentando manifestar alguma vida, mas que na essência estão mortos. Pesado isso, mas é a verdade. É impossível sermos adoradores de Deus sem Cristo Jesus na nossa vida. É impossível sermos adoradores de Deus sem a presença do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Então, para sermos verdadeiros adoradores, precisamos nos conectar a Deus. Há muitos livros sobre adoração, mas há 2 livros que eu recomendo, se alguém quiser ler. Um é de Jeremias, no português, né?
mas é de Jeremy Ridley, que diz: de volta à essência. O inglês aqui é maravilhoso, perfeito, né? Mas de volta à essência, nos ensinando e trazendo reflexões sobre como voltarmos à condição de verdadeiros adoradores. Um outro é de Tozer, de A.W. Tozer, que escreveu um livro também, que vale a pena ler, recomendo, já li muitos deles, O Propósito do Homem, e aí falando sobre criados para adorar. São 2 livros interessantíssimos, e há outros, inclusive para quem canta, quem ministra no louvor. Reconhecemos pelas Escrituras que o verdadeiro propósito do homem é adorar ao Senhor. Veja, abra sua Bíblia lá em Isaías capítulo de número 43, e você vai perceber que o homem, e ali ele está falando da nação de Israel, mas Deus está falando da sua soberania, da sua grandeza, de como Ele criou todas as coisas, de como Ele criou o homem, e de como tudo deve dar honra e glória a Deus, e Ele se referindo também ao povo israelita, dizendo que eu os criei para minha glória, eu os criei para minha adoração. Nós fomos criados para sermos adoradores de Deus. Isso está na nossa essência, como criados à própria imagem e sua semelhança. Se você abre também em Apocalipse capítulo 4, verso 11, diz assim, na celebração e num canto de louvor: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas Tu criaste, sim, por causa da Tua vontade vieram a existir e foram criados. Ao Senhor toda a honra e toda glória. Ao final, no juízo, no retorno de Cristo Jesus, Ele diz que todo joelho se dobrará e renderá glórias a Deus. Se você ainda abre em outra referência, Romanos capítulo 11, verso 36, é um verso que eu gosto muito, que diz assim: porque dele e por ele e para ele são todas as coisas, glória pois a ele eternamente, amém. Nós cantamos isso na igreja, não cantamos? Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. E aí segue: a minha vida, a sua vida, a nossa vida fora feita para dar glórias e honras ao nosso Deus. E como podemos adorar a Deus de acordo com a Bíblia? O conceito de adoração, por vezes, é a ideia de cantar, de expressar alguma gratidão por meio da música, mas adorar é muito mais do que cantar. Adorar vem da palavra diaconia, de servir a Deus. Então nós podemos adorar através da nossa vida de oração, nós podemos adorar ao Senhor através da leitura e a reflexão, meditação da sua palavra, nós podemos adorar ao Senhor através dos serviços litúrgicos, daquilo que nós prestamos liturgicamente como oferenda, como culto, como gratidão a Deus. Nós podemos adorar a Deus com a nossa expressão de gratidão, seja ela através da música, seja para uma declaração, seja pelo reconhecimento da sua soberania, do seu poder, da sua grandeza. Então toda a expressão de rendição, de gratidão, é a forma de nós adorarmos ao Senhor. Não é só cantar. Eu posso adorar ao Senhor também através das minhas atitudes, em todos os lugares e em todas as áreas da minha vida. A gente pensa assim: eu vou para a igreja e lá eu vou adorar. Não, nós podemos adorar na nossa vida pessoal, através da devoção. Nós podemos adorar ao Senhor através do contexto familiar,
nas nossas reuniões familiares, de adoração, de estudo, de meditação, de reflexão da palavra. Nós podemos adorar ao Senhor nos nossos PGMs, nos nossos pequenos grupos, e no geral, o nosso conceito de adoração está associado ao fator emocional. Ou seja, eu tenho que estar emocionado, impactado emocionalmente, para dizer que aí eu estou adorando a Deus de verdade. Não, a minha expressão de adoração pode ser também pela expressão da razão, do conhecimento, do entendimento, da meditação, da reflexão da palavra de Deus. E aí sim, isso me leva à comoção, me leva à emoção, me leva a reconhecer quem eu sou diante de toda a soberania e grandeza de Deus. Fomos feitos para adoração, e isso não se limita a apenas uma área da nossa vida, mas a todas as áreas. Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, faça tudo para a honra e glória de Deus. Você vai sentar diante de uma peixada, coma para a glória de... Se você for glutão, não será para a glória. A glutonaria é pecado. Se você se reúne coletivamente para o momento de ceia, faça isso para a honra e glória de... Não coma sozinho e deixe os outros passando fome. Se você vive em família, viva em família para a glória de Deus. Não seja egoísta, deixando que todos façam todas as coisas para você e você nunca compartilhe nada com ninguém ou faça nada para ninguém. Tudo que nós fazemos deve ser para a honra e glória de Deus. Na vida cristã não existe o que é profano e o que é sagrado. Tudo é sagrado, tudo é santo, tudo foi separado para Deus e para a glória de Deus. Isso aqui é sagrado, isso é para Deus, isso aqui, vira a carinha para lá, Deus, vira o rosto, porque isso aqui não é para o Senhor. Todas as coisas, todo o meu ser, toda a minha vida, tudo é para a glória de Deus. Amém? A Bíblia ensina que podemos adorar a Deus através da oração, da leitura, da meditação e tudo mais. E por que é importante adorar a Deus? Porque é através da adoração que reconhecemos e tributamos a Deus por sua soberania, sua bondade, seu amor, sua graça, sua misericórdia, suas dádivas, tudo que recebemos de Deus. É essencial que vivamos uma vida de adoração. Não podemos viver a vida aleatoriamente. O crente não canta aquela música, deixa a vida leva eu. O crente canta, Espírito de Deus conduz a minha vida, Espírito de Deus dirige a minha vida. Não é a vida de levar de qualquer jeito. Eu sou dirigido, eu sou guiado, eu sou iluminado, eu sou ensinado, eu sou conduzido pelo Espírito de Deus. Então, essa é a expressão mais pura e verdadeira. É importante vivermos uma vida de adoração. Não dá para a gente viver a vida nos esquecendo de Deus em determinados momentos. A gente medita na palavra do Senhor de dia e de noite, como diz o salmista, no capítulo 1 do Salmo. Segunda forma de reconhecermos ou demonstrarmos ou respondermos ao grande amor de Deus para com as nossas vidas é obedecendo os seus mandamentos. Vamos repetir juntos? Obedecendo os seus mandamentos. Essa é a forma. Não há maneira outra mais significativa de dizer que a gente ama a Deus sem obedecer os seus mandamentos. Isso nós lemos
no próprio texto, Jesus falando: quem me ama, cumpre os meus mandamentos. Quem me ama, obedece a minha palavra. Quem me ama é amado do meu Pai. Quem me ama, eu amarei e me manifestarei a Ele. A intimidade, a essência, há uma representação de Deus maior na nossa vida. Não dá para a gente viver dizendo que ama a Deus de fachada, né, de hipótese. Não, a gente ama e manifesta isto através das nossas atitudes. Tiago, escrevendo, capítulo 4, verso 3, diz que nós não podemos ouvir a palavra e sermos apenas ouvintes, mas nós precisamos praticar a palavra. Quem foi no espelho hoje antes de vir para o culto? As mulheres me pergunto eu, se você tivesse que dar uma saída aqui para um outro evento, você voltaria no banheiro para dar uma retocada, para lembrar como é que está a maquiagem? Quem se lembra quando saiu de casa, como é que estava o rosto? Eu lembro que eu dei uma caprichada na barba e tal, mas eu não lembro tudinho. A gente se esquece de como a gente se viu no espelho. Eu amei ficar careca, rapar tudo. Eu não tinha preocupação de olhar o cabelo, como é que ele estava, porque acordava e estava fácil, né? Mas quem não está, o cabelo quer olhar, quer ver, né? A maquiagem quer se olhar, e se esquece. Tiago diz que quem ouve a palavra e não pratica, é semelhante àquele que vai no espelho, e depois se esquece do que tinha lá. Então, é preciso manifestar isso, e ele também escreve dizendo o seguinte: olha, se você é dessas pessoas que acredita em Deus, que crê em Deus, mas não pratica a sua palavra, não obedece, deixe-me dizer para vocês, diz Tiago, o diabo também acredita, e não só acredita, ele tem medo, ele treme de medo de Deus, ele tem pavor de Deus. E aí, lá o texto, na verdade, não diz o diabo, mas ele diz: os demônios também creem, eles também acreditam. Então, se você acha que você crê, acredita em Deus, e não obedece, você não está podendo dizer que ama a Deus. O nosso exercício de vivência, de declaração de que amamos a Deus, é por meio da nossa obediência. Vamos ver algumas questões que podem ser o termômetro da nossa vida de obediência ao Senhor. Uma delas é o cumprimento do mandamento, da ordem dada pelo Senhor Jesus em Mateus capítulo 28, 16 a 20. É um mandamento, é uma ordem do Senhor. O que diz lá? Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações. Na expressão de Marcos, portanto, ide, pregai o evangelho a toda criatura. Então, pregar o evangelho a todo mundo, fazer discípulos no sentido de torná-los seguidores de Cristo Jesus e ensinar a eles, é um mandamento de Deus, é um mandamento de Cristo Jesus. Pergunto, estamos fazendo isso? A obediência ou a desobediência estão muito próximas. Desobedecer a esse princípio, a essa ordem, é o mesmo que pecar fazendo qualquer outro pecado, porque para Deus, desobedecer um e obedecer outro, é tudo igual. Então, a relação de obediência é obediência. Não tem essa, não, eu vou obedecer algumas coisas e outras não. Eu vou selecionar o que eu quero obedecer. Não, a gente vai obedecer os mandamentos e as ordens deixadas pelo Senhor Jesus. Quem me ama, obedece a minha palavra. E é interessante porque isso também está associado a uma vida de devoção e uma vida de oração. Ele diz: as minhas palavras estiverem em vós, e vós estiverdes em mim, está lá, capítulo 15,
de João: se as minhas palavras, o que vocês pedirem eu darei. Mas aqui é uma ordem do Senhor Jesus: pregar o Evangelho, batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É um mandamento, é uma ordem do Senhor Jesus. Então a gente pergunta, de novo: estou obedecendo? Ah, pastor, eu não mato, eu não furto, eu não roubo, eu não adultero, eu não faço isso, eu não faço aquilo, mas eu também não proclamo o Evangelho, eu também não levo pessoas a se tornarem discípulas de Jesus, eu também, e aí as outras coisas mais. O outro princípio, cumprindo as ordenanças do Senhor Jesus. Nós não temos sacramentos, mas há ordens que o Senhor Jesus nos deixou simbolicamente. Portanto, ide fazer discípulos de todas as nações e fazer o quê? Batizai e ensinai. Pergunto eu, quantos eu já levei ao batismo? Quantos eu estou estudando a Bíblia com eles? Ensinando o que eu vos tenho mandado, mandamento, ordem, palavra deixada por ele. Pastor, o senhor está apertando o cinto? O nosso, não é só o de vocês. Isso é uma ordem do Senhor Jesus. Descumprirmos ela, estamos desobedecendo uma ordem que nos foi dada. E ele disse: quem me ama, obedece as minhas palavras. Quem me ama, cumpre as minhas ordens, os meus mandamentos. O que eu mandei, vai fazer. Isso diz respeito à própria missão da igreja. Uma outra é a da ceia. Fazei isto todas as vezes que comerdes e beberdes em memória de mim. Participarmos desse momento de comunhão da igreja de Cristo Jesus, participarmos do momento da ceia, termos essa comunhão declarada com Deus e declarada como irmãos também, é uma ordem do Senhor Jesus. Ah não, eu fiz alguma coisa essa semana, não vou tomar ceia. Mês que vem, de novo, nem vou na igreja porque hoje é dia de ceia, eu não estou bem para tomar ceia. Confessai as vossas, não é assim? Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos purificar e nos perdoar de todo. Agora, se eu estou fazendo uma coisa e não quero me arrepender delas, não quero deixar de fazer essas coisas, então eu quero continuar fazendo isso, e aí sim, isso vai pegar na minha vida. Mas participar desse momento de comunhão é uma ordem que o Senhor Jesus nos deixou. Querer participar, querer estar no momento de ceia, de comunhão, de juntos, como igreja, como corpo de Cristo, como igreja de Deus, é mandamento de Deus, é ordem do Senhor Jesus, é uma ordenança que Ele nos deixou. Vocês vão encontrar em Marcos capítulo 16, verso 16, quem crer e for batizado será, quem não crer será condenado. Lucas 22, 19 e 20, fazei, comei, bebei, tudo em memória de mim. Façam isso, e até a sua volta. Ama a Deus e ao próximo, nessa expressão de cumprir, de obedecer a palavra de Deus, está no cumprir a missão dada por Ele, está no cumprir as ordenanças deixadas por Ele, e também amar a Deus e ao próximo. E aqui eu não vou me prender, porque a gente quer ter um dia exclusivamente para como manifestamos esse amor de uns para com os outros, com coisas bem práticas, bem peculiares a nós. Quem cumpre os seus mandamentos tem uma recompensa. Então diga assim: quem cumpre os seus mandamentos tem uma recompensa. Vai ganhar um Porsche? Não, eu não mandei vocês falarem isso não. Vai ganhar uma Ferrari, vai ganhar uma casa com piscina,
É isso mesmo que a Bíblia diz? Não é. Quem cumpre os seus mandamentos e tem a sua palavra, sim, tem orações respondidas, porque as suas orações são feitas em plena sintonia com a vontade de Deus. Não pede para si mesmo, para satisfazer os seus desejos próprios, suas vaidades, suas concupiscências, como diz a Bíblia, ou seja, de vontades egoísticas, mas sabe a vontade de Deus, como diz também Tiago. E aí você pode depois abrir lá no livro de Tiago sobre oração, capítulo de número 1, capítulo de número 2, dessa vida de obediência prática. Quem ama a Deus e tem a devida recompensa, a primeira delas pode ter paz interior. Jesus dizendo: deixo-vos a minha paz eu não dou como o mundo dá. Não é uma paz aparente, externa apenas, mas é uma paz interior, que vem da presença de Deus, da presença do Espírito de Deus, do Deus que nos traz uma consciência da nossa identidade, de quem nós somos, da herança eterna que nós conquistamos, do perdão, da misericórdia, de tudo isso, a paz interior. Essa você não encontra em outro lugar senão em Cristo Jesus. Essa é uma recompensa para quem ama a Deus, quem obedece a Deus, vive no Espírito e obedece a sua palavra. A outra recompensa pode ter a alegria do Espírito. Capítulo 15, verso 11, faço questão de ler com vocês. Diz assim, deixa só eu achar o 11. Se vocês guardarem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Tenho-lhes dito estas coisas, para que a minha alegria esteja em vocês, e a alegria de vocês seja completa. A alegria do Senhor, a nossa força é. Já pensou a gente ter a mesma alegria de Jesus? Essa é a ideia aí. A alegria que havia em Cristo Jesus há em nós. Eu dou a vocês a minha alegria. Vocês terão uma alegria plena, completa. E essa alegria, ela é independente das circunstâncias, porque você tem consciência do que Deus é e do que Deus fez com você. Mas há uma outra recompensa que ninguém fala quando diz respeito à teologia da prosperidade. Essa é perseguição e oposições. Pode abrir lá, capítulo 15, do verso 15 até o verso 20. Perseguições, provações, e aí todas estas coisas, assim como resistiram a mim, assim como perseguiram a mim, perseguirão vocês também. O que fizeram a mim, farão a vocês. E aí você pode continuar lendo, porque o capítulo 17 de João é fortalecedor na oração de Jesus. Senhor, eu peço não só por estes, mas por aqueles que ainda hão de crer em mim. E aí toda a oração de Jesus em nosso favor. Mas irmãos, neste mundo nós teremos aflições. Neste mundo, vivendo em obediência plena à palavra de Deus, nós teremos perseguições, nós teremos oposições, contrariedades. Não haverá só momento de fartura, de abundância, de prosperidade e de tudo mais. Também, Deus nos dá da sua graça e nos torna abundantes, mas não é só isso. Mais importante é que a gente tenha a paz do Senhor, a alegria do Senhor, o Espírito de Deus que nos conduz à verdade, que nos consola, que nos fortalece. Essa recompensa extrapola todo e qualquer bem material,
porque todos eles são transitórios e passageiros, mas o que é eterno, isso permanece para sempre. E firmados estamos nessa nossa esperança, conforme nós falamos na semana passada. Amém? Ame a Deus, sendo um verdadeiro adorador. Ame a Deus, obedecendo os seus mandamentos e a sua palavra. E o fruto de sua obediência, com certeza, será a sua paz, a sua alegria e também a capacidade para enfrentar as tribulações, perseguições e provações. O Espírito de Deus estará para sempre com vocês. E eu voltarei e estarei também com vocês. Firmados nesta promessa, nós vamos curvar a nossa cabeça, vamos orar, nos apresentando diante de Deus. Pergunto, você tem sido um verdadeiro adorador? Você tem adorado ao Senhor através da sua vida devocional? Você tem adorado a Deus no seu contexto de família, de pequenos grupos? Você tem adorado a Deus no real sentido de oferecer a Ele glória, honra, nas celebrações, nos cultos coletivos? Você tem vindo para adorar a Deus ou você tem vindo para assistir e participar do culto? Isso faz toda a diferença. Se você tem vindo para assistir o culto, o seu culto tem sido antropocêntrico, baseado no seu querer, no seu gosto, na sua vontade. Se você tem vindo para adorar a Deus, o seu culto tem sido teocêntrico, você veio para oferecer o seu melhor, para agradecer o que Deus tem feito e reconhecer quem Deus é na sua vida. O que você gosta é o que menos importa, mas é o que Deus quer e o que Deus gosta. Você tem amado a Deus, obedecendo a sua palavra, cumprindo os seus mandamentos, as suas ordens, e se esforçando para isso, desejando de fato fazer isso, ou você tem só selecionado algumas coisas que você quer obedecer? Pai, declaramos que muitas e muitas vezes somos desobedientes. Muitas e muitas vezes oferecemos uma falsa adoração ao Senhor. Estamos adorando pessoas, instituições, músicas ou outras coisas mais, mas não estamos adorando ao Senhor. Reconhecemos que nem sempre, ó Deus, o nosso coração está contrito devidamente, para agradecermos todas e tantas bênçãos que o Senhor tem nos dado, para saber de fato diante de quem nós estamos, e o que estamos ofertando e oferecendo. Nos conduza nesse sentido a uma vida de santidade, de profundidade, de intensidade na nossa adoração. Declaramos também que somos desobedientes à Tua palavra. Ó Deus, nós descumprimos tantas coisas, deixamos de fazer tantas coisas que o Senhor nos tem mandado, e perecemos, falhamos, deixamos de receber muito mais do Senhor, da Tua paz, da Tua alegria, do Teu contentamento em nós. Ó Deus, nos ajude também neste mundo a passarmos por todas as tribulações, as perseguições, as provações, sem perder o nosso amor ao Senhor, sem perder a nossa firmeza no Senhor. E nós pedimos, Pai, por graça, por misericórdia do Senhor, em nome de Jesus, amém, amém, amém.
Amém, amados? Vamos nos colocar em pé, vamos convidar a equipe de louvor, e agora vamos participar da ceia do Senhor. E quando vamos participar da ceia,